Foi bênção demais. Eu estou numa série de mensagem, as 7 palavras que Jesus falou na cruz. Sim. Né? Então, hoje eu preguei sobre quando Jesus disse, tenho sede. E aí eu falei sobre a providência que o Senhor trará para o seu povo. Amém. A qual ele é a fonte. Né? Eu até dei um exemplo, Fabrício, quando você está com sede, eu moro no litoral aqui, né, em Santa Catarina. Sim. Eu sempre costumo brincar que eu moro onde o Brasil inteiro tira férias. A gente fala a mesma coisa, amigo. Na verdade, você também, né? Então, assim, quando você está na frente de uma imensidão do mar, né? A imensidão do mar, e você tem sede, você está na frente de trilhões e trilhões de litros de água, só que é salgada. Ela não pode saciar a tua sede. Sim. Né? E eu estava falando sobre algumas fontes que você muitas vezes quer beber, só que não vai saciar a sua sede. Se você bebesse toda a água do mar, não iria saciar a tua sede. Boa palavra. Essa aí é a sede das pessoas de informação hoje. Elas estão obcecadas por informação e elas estão achando que a informação que ela receber, porque a informação é a mesma, já viu, Júnior? Você pode condensar a informação de um dia todo em 15 minutos, mas as pessoas estão obcecadas porque acham que de alguma maneira vai saciar o medo delas, de alguma maneira vai tirar o temor que elas estão, mas, como você disse, é uma água salgada. Olha, o Jeremias disse, o meu povo, ele abriu mão das fontes de água viva para beber águas rotas, para beber águas amargas. E é isso que tem acontecido. Exatamente, exatamente. E eu até citei esse versículo, e agora você falando me faz lembrar, quando o povo saiu do Egito e atravessou o Mar Vermelho, eles ficaram 3 dias pulando, festejando, e quando eles foram beber água, eles não consultaram a Deus, e beberam as águas de Mara, e as águas de Mara eram águas amargas. Né? Então, quando a gente não consulta a Deus, quando a gente não está conectado, eu até citei, Fabrício, quando você está com fome, você não é tão seletivo naquilo que você vai comer. Você só é seletivo naquilo que você vai comer quando você não está com tanta fome. Porque se você estiver com muita fome, você acaba comendo aquilo que vem pela frente. Né? E quando nós estamos sendo saciados pelo Senhor, a gente é seletivo. Né? E tempo de escassez e desespero, nós vamos beber da fonte que é Jesus. E não beber qualquer tipo de água contaminada. É isso aí. Nesse momento, Júnior, quem está em Deus, quem está orando, quem está buscando na palavra, quem está recebendo de Deus nesse momento, essas pessoas vão ter ouvido para ouvir a verdade, vão ter ouvido para entender o que é fato dentro do argumento midiático, né? O que é fato, Sim. o que é verdadeiro. Então, quem está se alimentando de Cristo, quem está cheio da graça de Deus, não vai querer comer de qualquer coisa, não vai querer se alimentar de qualquer coisa. Né? Essa sede nas pessoas é falta de se alimentar. E é interessante, você sabe que quando Jesus curou um cego, quando Jesus pegou um cego e sujou o rosto dele, né? Ele não curou. Sim. Sim. Ele sujou o rosto dele com barro, né? Com saliva e barro. E ele disse para aquele cego assim, vai até a fonte de Siloé e se lava. Então é interessante que a fonte, como é que aquele cego ia saber a fonte? Ele sabia o caminho das águas, ele foi tateando, ele foi perguntando, ele foi submetendo alguma coisa, aonde que é? E alguém falava assim, vai reto, vai. Nós sabemos o caminho das águas, o povo de Deus precisa saber isso. Nesse momento você sabe o caminho das águas, você sabe o que estar em Deus. Você não pode abrir mão de estar bebendo a água da vida. Porque Jesus disse que a água que eu lhe der, vamos fazer dentro de você uma fonte de água viva que vai jorrar para a vida eterna. Exatamente, Fabrício, exatamente. O povo de Deus, ele tem que realmente ser seletivo num momento como esse. Porque, querendo ou não, até a própria mídia, hoje para mim, Fabrício, no meu modo de pensar, pegando um pouquinho do gancho da tua palavra no início da live,
Você estava falando, né, da mídia, enfim, mais específico da Globo. E tem sido uma fonte amarga, uma fonte de água contaminada. Porque, assim, ó, é inadmissível você ligar a televisão e você ver uma notícia que muitas vezes foi forjada, foi mudada, na verdade, né? Então, é complicado. E eu concordo plenamente com a tua fala quando você diz que o povo de Deus, ele conhece o caminho e sabe onde é que é a fonte. Sabe. É porque olha olha o que Jesus diz. No último dia de uma festa em Jerusalém, ele diz: olha, quem tem sede, vem até mim e beba. Ele clama às pessoas e diz assim: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios que jorram para a vida eterna. Ou seja, a água que está em nós reconhece a água que está na eternidade. Porque Uau! você sabia, Júnior, que o único elemento nesse planeta que existia em Deus antes desse planeta ser criado é a água. O salmista diz: há um rio que corre no trono de Deus. Há um rio. Lá no livro de Apocalipse diz que debaixo do trono de Deus há um rio. Então, por que há um rio ali? E há um rio que transborda dentro de nós e pula para a vida eterna. É como se houvesse um fluxo daquilo que está no trono de Deus para dentro de nós, de dentro de nós para o trono de Deus. E é de onde a gente se alimenta, é de onde a gente tira força, de onde a gente tira direção. Não dessa água podre, repetitiva, uma água, sabe? Ninguém bebe água que é reusada. Ninguém bebe água reusada, podre. E é isso que está acontecendo. As pessoas estão bebendo água que está sendo reusada constantemente na mídia. Exatamente, Fabrício. Exatamente. Infelizmente tem acontecido isso. E é lamentável porque eu até recebi uma ligação na sexta-feira de uma pessoa que ela surtou dentro de casa por conta de estar conectada diretamente à mídia e ela recebeu tanta informação ruim que ela surtou. Então, ela desenvolveu uma doença chamada TOC, aquela, né, Sim. enfim, e isso tem desgastado muitas pessoas e levado a muitas pessoas viver um vazio dentro de si por conta de fontes como essa. Agora Júnior, pensa comigo. Eu vi agora aqui o Cezinho cita: prazer, querido amigo, eu pertenço à mesma rede de pastores que é a Global Kingdom. Um prazer ter ele aqui. A gente vai fazer junto 12 horas de oração na quarta-feira e eu vou falar mais à frente. O Cezinha é uma inspiração. Nós somos amigos, eu e Cezinha, a gente se conversa pelas redes sociais, mas nunca se conhecemos pessoalmente. Mas o bacana disso, Fabrício, é que o testemunho chegou antes de conhecê-lo. E o Cezinha, eu tenho ouvido falar muito bem dele, e ele é um queridão, tem feito um trabalho excelente, ele me inspira demais. Um abraço, meu querido. Um dia nós vamos se conhecer pessoalmente. Um abraço também para o Carlos Damasceno, lá de Belo Horizonte, bispo Carlos Damasceno, que apareceu aqui. Eita, um abraço, meu irmãozão. Nós estávamos falando sobre... Estamos falando dessas fontes amargas e a fonte que é Jesus. Você falou enfim. algo, deixa eu pontuar. Você disse sobre uma irmã da sua igreja que contraiu pânico e toque agora devido essa constante campanha de medo que a Rede Globo e outros canais estão fazendo. Uhum. Gente, nós não vamos ter. Agora eu vou falar como psicólogo, porque eu sou sociólogo especializado em psicologia. Nós não vamos ter a repercussão correta do mal que essa campanha de pânico está fazendo. Isso está criando, gente, uma pandemia de problemas emocionais no Brasil. Nós vamos ter a repercussão em alguns dias. Não é meses, não. Em alguns dias. O espírito maligno tem usado essa informação para colocar medo na vida das pessoas, dominar a vida das pessoas, construir sofismas e fortalezas emocionais na vida das pessoas. Gente, isso é mais sério do que a gente pode imaginar. Antes disso, os nossos consultórios e os nossos escritórios pastorais já estavam lotados. Imagine depois disso,
por quê? Porque esses demônios do inferno saíram para assustar as pessoas, porque a maior ferramenta de Satanás é o medo. Exatamente. Exatamente. E o amor lança fora todo medo. Quando você está ligado na fonte, quando você está conectado, tendo uma intimidade com Deus, bebendo dessa fonte, até eu perguntei hoje na mensagem, quantos litros de água viva você tem bebido durante o dia, né, em Jesus? Porque nós precisamos estar conectados para que a gente não permita que esses pensamentos negativos, que esse medo, angústia venha nos paralisar. Então, Fabrício, é muito importante. Eu tenho até aconselhado muitos a nem ligar a televisão e permanecer com a televisão desligada, vai fazer outra coisa, vai ler a palavra, vai cantar um hino, vai orar, né? Vai fazer outras coisas. Vai buscar a fonte de água viva, vai Exatamente. buscar a fonte de água genuína. Exatamente. Alguém está me perguntando aqui, enquanto você estava dizendo, que eu falei sofisma, a pessoa perguntando, o que é sofisma, pastor? A palavra sofisma é uma mentira que parece verdade, ok? Essa palavra, ela é muito importante para definir o que nós estamos vivendo nesse momento. A palavra sofisma é um mascarar da verdade. É uma mentira que tem que parece que tem toda a imagem de verdade. Então é isso. Gente, olha, longe de mim, nós não estamos desqualificando a crise que o Brasil está passando. Isso não é desfazer da pandemia, da necessidade de nós estarmos ligados aí, controlar a evolução disso. Mas não é isso. Nós estamos falando do que existe por trás das cenas espirituais e o que o diabo tem feito através da promulgação do medo. Exatamente. Exatamente, Fabrício. E assim, ó, trazendo um pouco para a minha vida, eu vivi um lar totalmente disfuncional. Então, até os meus 13 anos, Fabrício, eu tinha muito medo. Então, eu fui uma criança totalmente isolada, aquela criança esquecida no banco da escola. E por muito tempo isso me paralisou, porque eu não conhecia o amor de Deus como um pai, eu não reconhecia ele como um pai. Então, eu vivi na pele o que é você sentir medo. Eu tinha medo das pessoas, eu tinha medo do mundo em geral, eu tinha medo de andar, eu não sabia andar, eu não sabia correr. E, Júnior, muita gente não conhece, muita gente não sabe que você lançou um livro há pouco tempo, e o livro é Encontrei um Pai. Encontrei um Pai, e que relata esse seu caminho, né? Você está dizendo um pouco da sua história, mas você não teve pai, Júnior? Como é isso? Nos explica isso. Na verdade, eu fui órfão de pai vivo, Fabrício. Sim. E eu penso que é pior você ser órfão de pai vivo. Por conta de você ter um pai ao seu lado, mas ao mesmo tempo está tão longe de você. Meu pai era alcoólatra e os meus 3 primeiros irmãos morreram por conta do meu pai. Então, foi uma vida totalmente desgraçada. Eu comecei a apanhar aos 7 meses. A primeira surra que eu levei, quando eu tinha 7 meses de idade. E eu comecei a crescer nesse ambiente familiar totalmente sem estrutura. E esse ambiente familiar, ele foi me paralisando. A ponto de me atrofiar mesmo, Fabrício. De me atrofiar na escola, para você ter uma ideia, eu era aquela criança esquecida no banco da escola. Aquela criança que não se relacionava, aquela criança que não conseguia ter amizade, aquela criança que não conseguia sair no final da aula, quando tocava o sino. Eu tinha que sair 5 minutos antes, porque eu não sabia sair no meio da multidão. Por conta de não saber andar, de não saber me reportar às pessoas, de não saber me comportar também. Então, eu apanhava muito quando eu saía juntamente com todos. Deixa eu pontuar aqui, porque você está falando algo e eu estou sentindo algo tão poderoso dentro de mim. Eu vou te perguntando a respeito disso, desse livro maravilhoso que é o seu.
eu tenho visto isso, sabe? Porque orfandade, paternidade te dá firmeza, né? Paternidade te rouba o medo. Quando você tem um pai, você sabe que alguma coisa de difícil acontece, você corre para o seu pai. Isso vai construindo na pessoa uma resiliência maior, uma coragem maior. E por que foi importante que você falou? Eu queria que você que está nos ouvindo agora, talvez você tenha sido órfão de pai vivo. E talvez você esteja encarando essa situação agora com muito mais medo do que deveria encarar. Talvez você, seu pai nunca foi uma presença forte na sua vida. Talvez você nunca teve alguém para quem você fugisse. E às vezes você não consegue ter essa relação com Deus agora. E o seu medo está te obcecando. E o seu medo está te tomando. Porque você precisa ter uma renovação da revelação de paternidade. Continua falando, Júnior. Exatamente, Fabrício. É muito importante porque a autoridade do pai em uma casa, em um lar, faz com que os filhos tenham destino. Porque quem dá destino é o pai, não é a mãe. Então isso é muito importante. Quando o pai ele é ausente, os filhos se tornam frágeis. Então, isso me levou a viver uma escassez, Fabrício, por conta dessa ausência do meu pai. Para você ter uma ideia, eu não lembro, Fabrício, de ter feito uma refeição com meu pai. Uau. Eu não lembro. Meu pai nunca disse que me amava. Ele vivia na mesma casa que você? Ele vivia na mesma casa, ele era uma pessoa muito agressiva. Então, assim, minha mãe apanhou muito. Minha mãe apanhou 28 anos. E quando eu comecei a escrever o livro, eu escrevi pela editora Vida, a editora veio até a minha casa para conversar com a família. E um momento muito forte para mim, Fabrício, foi quando a Gisele, da editora, ela pediu para minha mãe relatar um pouquinho mais, com profundidade, aquilo que ela vivia com o pai. E sabe que minha mãe pediu para que os netos saíssem da sala. E quando minha mãe pediu para os netos sair da sala, eu me assustei, porque eu fiquei um pouco surpreso com aquela decisão dela. E também assustado, confesso dizer para você. E minha mãe disse que durante 28 anos da vida dela, casada com meu pai, ela foi violentada sexualmente. Meu Deus. Então, para mim, assim, sabe, foi difícil ouvir aquilo. Meu Deus. Porque, sabendo da história, e eu relato no livro, os primeiros capítulos do livro, falando um pouquinho sobre a minha história. O quanto nós sofremos, né? Nós dormimos na rua, Fabrício. Eu sei o que é passar fome. Eu sei o que é dormir na rua. Quanto tempo nós dormimos na rua, porque não podia ficar em casa, porque quando o pai chegava, ele quebrava tudo. Nossa casa não tinha porta, não tinha janela, não tinha nada, era tudo quebrado. A polícia não ia mais lá em casa. Né? Então, eu comecei a desenvolver um certo medo, Fabrício, a ponto de me paralisar. Aos 13 anos, tudo que eu pedia era morte. Tudo que eu pedia era morte. Eu não conseguia me relacionar. Aos 13 anos, o lugar mais seguro para mim era o colo da minha mãe. Meu Deus. E eu fui arrancado do colo da minha mãe. Sabe o que é você ser arrancado? Porque eu cresci. E ficava feio eu estar no colo da minha mãe. Então, muitas pessoas chegavam e diziam: Júnior, que feio que está no colo da tua mãe ainda. Mas eu confesso dizer para você, Fabrício, era o lugar mais seguro que eu tinha. E uma das coisas que na minha juventude, né, na minha adolescência, juntamente com a juventude, eu não consegui desenvolver amigos. E eu acreditava numa mentira de Satanás, que eu não seria pai, que eu não teria uma família, que eu não teria amigos. E hoje eu tenho amigos por todo o Brasil e até fora do Brasil. E assim, fazendo um parênteses aqui na nossa fala, hoje eu ter a tua amizade, Fabrício, é um presente de Deus. Eu sou muito grato a Deus, porque eu tenho amigos como você. Acabei de falar com o JB, né? O JB é um amigo, é um líder que eu me inspiro, é um homem que, né, me inspira tanto quanto você, Fabrício, né, que tem se levantado nessa nação para fazer a diferença. E eu louvo a Deus porque o Senhor, ele mudou a minha vida.
Amém. E aos 13 anos, quando eu conheci Jesus, Fabrício, a minha vida começou a mudar. Só que uma das coisas que é interessante, eu penso que foi aquilo que eu vivi. A mudança, ela é... Como é que eu posso dizer para você? Ela é dia após dia. Amém. Levou anos para eu ser curado em algumas áreas da minha vida. E até hoje eu estou em processo de melhoramento. E você não acha, Júnior, com assim, o seu testemunho é tão forte, eu acho que tem tanta gente se relacionando de alguma maneira com o seu testemunho agora. Eu acredito que tem gente que talvez não viveu a hipérbole que você viveu, né? Foi na dimensão que você viveu, mas viveu níveis de abandono diferentes. E você não acha que assim, dentro do seu testemunho, todas as vezes que você, de alguma maneira, era visitado por medos, por menores que sejam, eles eram mais agudos, eles eram mais difíceis de vencer, mais difíceis de crescer. Você não acha que pessoas que se relacionam de alguma maneira com esse problema que você tem, hoje estejam com muito mais dificuldade de passar essa fase do que outras? Com certeza, Fabrício. Essa sua fala é muito importante, porque o órfão, ele se sente sozinho muitas vezes. E essa questão de você não ser protegido e você não ter uma família onde o seu pai é presente, quando você tenta se relacionar com Deus Pai, você não consegue enxergar Deus como um pai. Então foi muito difícil para mim, Fabrício, enxergar Deus como um pai. Isso foi um processo de anos. Mesmo eu já conhecendo Jesus, porque eu conheci Jesus aos 13 anos. E eu comecei a me alimentar dessa fonte, e foi essa fonte que foi mudando e foi saciando a minha sede. Então, esse processo dos 13 anos até os 22 anos foi um processo, sim, muito difícil para mim. E uma das passagens que eu gosto muito, Fabrício, é a parábola do filho pródigo. Né? Jesus, quando ele compartilha esta parábola, ela me ensina muito. Porque aquele filho, de uma forma insensata, ele pede a herança para o pai. Ele não estava conseguindo enxergar aquele pai, né, como realmente um homem presente na vida dele, alguém que queria o seu bem. E aquele pai, ele vai dar herança para aquele filho. E ali eu aprendo que herança não é uma questão de merecimento. Herança é uma questão de filiação. E quando aquele pai ele dá herança para aquele filho, não é porque ele merecia, mas porque o pai reconhecia que ele era filho. O problema estava em o filho não reconhecer que ele era o pai. Amém. E diz o texto que ele sai da presença do pai e ele vai viver a sua vida de forma irresponsável, mas quando ele cai em si, diz o texto que ele lembra da casa do pai. Sim. E ele volta para a casa do pai e ele diz o seguinte: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Olha só, no primeiro momento ele reconhece uma falha, um erro dele, que ele pecou contra o céu e contra ele. Mas o segundo ponto fala que ele não reconhece mais, tipo assim, eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Era uma mentira que ele estava acreditando e que eu acreditei por muitos anos da minha vida. De não acreditar que Deus me amava, que Deus era meu pai espiritual, que Deus me criou com propósito. Então isso levou anos para eu acreditar. Então, Júnior, o que você está dizendo aqui para conectar as pessoas que estão nos ouvindo, você vê que a sua relação com o seu pai, ela consequenciou a sua relação com Deus. A sua relação com o seu pai, ela de algum modo interferiu na sua relação com Deus. E talvez durante muito tempo você não conseguiu ver Deus como um provedor, ver Deus como alguém que cuida, ver Deus como alguém que está ao seu lado quando você precisa, ver Deus na sua dor, porque o seu referencial de paternidade era um referencial em déficit, era um referencial que, de alguma maneira, estava sempre, nunca foi o suficiente para prover as suas necessidades.
Exatamente isso, Fabrício. E nos dias de hoje, vivendo o que nós estamos vivendo hoje, quando você fala que uma pessoa que teve problema de paternidade fica mais difícil para enfrentar todas essas circunstâncias que nós estamos vivendo contrárias, é exatamente isso. Eu concordo plenamente. Eu concordo plenamente porque muitos deles vão questionar até Deus. Aonde está Deus nesse momento? Aonde está o Pai nesse momento? Está entendendo? Então, isso para mim, Fabrício, foi muito presente. Eu vivi anos acreditando que Deus não era o meu pai, que eu não era tão amado como falavam que eu era. Então, eu tive que desenvolver um relacionamento com Ele no dia a dia e nas experiências que eu fui tendo com Ele. Júnior, tem tanta gente aqui, tanta gente aqui que está escrevendo aqui enquanto você está falando, e a pessoa está dizendo, olha, problema de paternidade dá incerteza quanto à sexualidade. Problema de paternidade tira a nossa capacidade de submeter a autoridade. Problema de paternidade interfere em muitas no meu relacionamento com a minha esposa, com o meu esposo. Problema de paternidade faz com que eu repita o mal que o meu pai me fez com os meus filhos se eu não redimir a paternidade. Tem muita gente escrevendo tanta coisa aqui que eu estou achando interessante, que enquanto você estava falando, que eu acho que são as consequências de uma paternidade mal resolvida, de não reencontrar uma revelação da paternidade na Escritura. Eu queria que... Eu só tenho mais acho que 20 minutos de live, porque senão eles nos cortam, de 1 hora eles cortam. Eu queria que você entrasse, Júnior, como foi a sua restauração, como você teve em Deus recuperado, reeditado, restaurado a sua visão de paternidade e como é que você começou a olhar o seu pai verdadeiro, o seu pai celeste como pai novamente. E depois nós vamos finalizar como isso produziu em você um trabalho social, que é um dos trabalhos mais lindos que tem hoje no Brasil. Mas primeiro fale como Deus restaurou a paternidade dentro de você. Ok. Só fazendo parênteses ali, Fabrício, quando você falou que a orfandade, ela é a raiz, né? Se é que eu posso colocar como exemplo uma árvore, é como se a orfandade fosse a raiz, o caule fosse a rejeição e os galhos fossem todas as mazelas, né, que o inimigo tenta colocar dentro de nós. Eu tenho aqui que eu peguei rapidamente, quais são as mentiras que você tem acreditado e tem te aprisionado. Isso aqui acontece muito com o órfão, um medo, ou seja, o medo está atrelado à rejeição, incapacidade, orfandade, desvalorização, preocupação, incredulidade, manipulação, ansiedade, isolamento, como acontecia comigo, eu me isolei, apatia, fracassos. A gente pensa que a gente vai fracassar, que a gente nunca vai conseguir vencer. Também tem o ódio, que daí leva a pessoa à amargura, à inveja. Eu era muito invejoso, Fabrício. Eu invejava os pais dos meus amigos, das pessoas que eu conhecia. Eu invejava, eu queria ter o pai que o meu amigo tinha. Você sabe por que isso, Júnior? Porque quando você não consegue tirar, você não consegue ter uma autoestima construída na aceitação e na valorização de um pai, você começa a se entender pela comparação. Uma pessoa que teve uma formação paternal poderosa, ela se compreende pelo olhar e pela palavra do pai. Quem não teve, a pessoa tem que encontrar o senso de valor na comparação. E muita gente se perde nesse sentido. Exatamente. E o ódio, ele leva também a calúnia, a ira, a raiva de si mesmo, baixa autoestima, leva também para o pecado sexual, ou seja, o adultério, a pornografia, a fornicação, lascívia, abuso, estupro. Enfim, o ocultismo, a feitiçaria, leva para a astrologia, jogos de azar, enfim, manipulação, enfim, é uma série de coisas, Fabrício. Mas não dá para a gente entrar nesse detalhe. Respondendo a tua pergunta, dos meus 13 anos aos meus 22, foi um processo de cura e transformação. E o bacana disso tudo, que eu fui conseguindo sentir Deus e o cuidar de Deus para com a minha vida. E eu conseguia também enxergar Deus. Então, eu comecei a ter muitos sonhos. Só fazendo um parênteses aqui, o meu pai morreu 1 ano depois que eu aceitei a Jesus. Então, ele morreu quando eu tinha 14 anos, meu pai veio a falecer. Né? Ele morreu todo entrevado, ele ficou fisicamente do tamanho de uma criança
de 7 anos, para você ter uma ideia. Ele ficou todo entrevado, e eu que nunca recebi um abraço do meu pai, como eu queria poder abraçá-lo, né? Então, eu fui descobrir isso alguns anos atrás, eu já era pastor da Reviver, que o abraço ele cura. Porque eu estava numa ministração de um amigo e ele ministrou sobre o abraço. E no final ele disse, tem alguém aqui que sente a falta de um abraço? E eu lembrei naquele momento, Fabrício, o quanto eu sentia falta de um abraço do pai. E naquele momento eu fui na frente, eu abracei meu amigo e aquilo me trouxe assim uma cura, um empoderamento, sabe? E todos os dias eu sou curado. Amém. Mas os 13 aos 22, respondendo agora, Fabrício, eu estou acelerando porque eu sei que a live ela corta, né? E nós temos pouco tempo. Eu comecei a ter essa intimidade com Deus e isso começou a gerar dentro de mim sonhos e projetos. E, para a glória de Deus, eu que fui órfão de pai vivo na infância, um dos projetos que eu tinha era ter um orfanato. Hoje eu tenho um orfanato de criança de 0 a 12 anos. Então, isso é muito gratificante para mim. Eu que fui órfão na adolescência, hoje eu tenho um orfanato de adolescente, de 12 a 18 anos. Eu que tive um pai viciado e não pude tirá-lo do vício, hoje eu tenho uma clínica que trabalha com mulheres viciadas em substâncias psicoativas e mulheres também portadoras de vírus HIV. Então, assim, aonde ninguém quer mais, a família não quer, o hospital não pode ficar, vem para a nossa clínica e acaba falecendo ali e a gente cuida até a morte. Eu que passei fome, hoje eu tenho um mercado solidário, então nós temos um projeto onde as pessoas elas se cadastram e elas vêm fazer compra, elas recebem um dinheiro solidário e pegam um carrinho e com esse dinheiro solidário elas mesmas fazem as compras. Eu que nunca pratiquei esporte, Fabrício, eu não sei jogar futebol. E isso para mim foi um tempo assim de bem difícil, porque você sabe o que é você querer jogar e você nunca ser escolhido para o time? Então eu nunca era escolhido, porque eu não tinha expressão. E então, assim, para mim foi difícil na época. Mas sabe que um dia eu ouvi de um liderado meu, de um filho espiritual meu, ele disse assim, Pastor Júnior, que bacana essa sua história, que bacana que você nunca foi escolhido para nenhum time. E na hora eu perguntei, mas por que você acha bacana? Ele disse, pastor, hoje todo mundo quer jogar no seu time. Então, isso realmente fez com que o nome do Senhor fosse glorificado. Então, Fabrício, não só isso, nós temos projetos de esporte aqui também. Como? Você fez com que a sua dor não entendi, Fabrício, cortou. Né? Você fez com que a sua dor virasse testemunho. Exatamente. Você fez com que o seu sofrimento virasse bênção para outro. Eu acho que você reeditou a sua história, você reescreveu, você reconsiderou, ou seja, você considerou de outra forma a sua história e e através do serviço a gente é curado. As pessoas precisam entender isso. O serviço nos cura. O serviço é a reedição das nossas emoções. O serviço ele é a conclusão, a coroa da nossa transformação. E sabe, Fabrício, quando eu vou lá no orfanato, assim, eu vejo aquelas crianças que a gente só pega criança em alta complexidade, assim, né? Então, são situações terríveis. Estupro, violência, uma série de coisas assim. E quando eu dou um abraço neles, esses dias eu levei todos na praia aqui. E meu pai nunca me levou para fazer nenhuma... Como é que eu posso dizer? Nenhum lazer, na verdade. Tanto é que hoje eu não curto muito parque de diversão, né? Então, por conta de não viver isso no meu dia a dia, na minha infância e no início da minha adolescência. E eu levei eles na praia e eles pulando, brincando e pedindo um pastel, pedindo um caldo de cana. E quando eu comecei a pagar para eles aquilo, e aquilo foi tão forte no meu coração, porque eu comecei a ver assim que de órfão, hoje eu sou pai de multidão. Então, hoje ser pastor de uma grande igreja aqui em Santa Catarina
Eu sou a pessoa mais improvável para estar como um pastor, como um líder, entende? Nós somos improváveis, né? Então, assim, isso para mim me empodera a continuar, porque Deus é Deus é um Deus presente, Amém. um Deus que cuida. E quando uma pessoa ali, você fez uma pergunta, né, ou respondeu a pergunta de uma pessoa, ninguém dá aquilo que não tem. Por muito tempo eu não conseguia falar a palavra eu te amo, porque eu nunca recebi eu te amo. Sim. Então ninguém dá aquilo que não tem. E eu comecei a lidar com essa situação nessa intimidade com Deus Pai. Então essa intimidade fez com que eu conseguisse hoje me expressar diante das pessoas. Dizer para você mesmo, Fabrício, o quanto você é importante para mim, o quanto eu te amo, o quanto eu me inspiro com você. E você realmente é uma inspiração para mim. Eu tenho falado, às vezes, com alguns líderes meus e a própria minha esposa, eu falo muito de você. E eu vejo, assim, que realmente Deus te levantou nessa nação para fazer a diferença. Obrigado. E uma das palavras que eu gosto muito, Fabrício, é de Neemias. Porque quando Neemias, ele recebeu a notícia que Jerusalém, diz o texto que ele foi orar a Deus. E ali ele chorou, ele se lamentou, ele clamou. Ou seja, Neemias sentiu empatia por aquele povo. E diz o texto que ele vai... Sim. Então, eu entendo que Neemias, ele catalisou aquela notícia ruim em coisas boas. Ou seja, eu catalisei. O que é catalisar? O catalisador num carro, ele tem a função de transformar os gases tóxicos resultante da combustão, né, do motor em gases inofensivos. Então, quando você é cheio do Espírito Santo, quando você reconhece Deus como Pai, quando você tem essa intimidade, a notícia ruim, as coisas ruins que acontecem na sua vida, elas são catalisadas e são transformadas em coisas boas. É isso aí. É isso, meu amigo. Que história linda sua. Eu, inclusive, vou fazer já um convite aqui online para você. No Dia dos Pais, domingo, Dia de Pais, você tem que vir aqui em Fortaleza e dar esse testemunho nos 3 cultos. Vai deixar a sua igreja no domingo e vai vir aqui no Dia dos Pais para dar esse testemunho nos 3 cultos. Tá fechado já. Próximo Dia dos Pais. Então, fechou. Porque é uma história linda, é uma história de restauração e eu glorifico a Deus pelo aquilo que Deus fez na sua vida. E eu queria, amigo, agora que a gente se voltasse para as pessoas que estão nos ouvindo. Quem sabe são pessoas inseguras porque não tiveram uma presença forte, definidora de um pai. Quem sabe são pessoas que estão sentindo medo porque nunca tiveram na infância ninguém para os proteger. Quem sabe são pessoas que foram abusadas porque nunca teve um pai para dizer para. Ou quem sabe a pessoa foi até abusada pelo pai, porque isso é o maior nível de malignidade e de usurpação do papel da paternidade para ser um abusador. Quem sabe alguém que está ouvindo agora está passando por isso, Júnior, e a gente pode dar uma palavra para que essa pessoa reedite a sua visão de paternidade segundo a Escritura, para que a pessoa, mais uma vez, ela reconstrua dentro de si a verdade de Deus a respeito da paternidade e encontrar-se no Pai Celestial, o Pai perfeito, o Pai que você não teve, o Pai presente, o Pai amoroso, o Pai que cuida de você e o Pai que não vai te abandonar. A Bíblia diz assim que se a minha mãe ou meu pai me abandonarem, o Senhor me acolherá. Está lá em Salmos, o Senhor me acolherá. Lá no livro de Jeremias está dizendo que ainda que um filho, ainda que a mãe venha se esquecer de um filho que está no seu ventre, mas eu não me esquecerei de ti. Isso é uma redenção da paternidade e da maternidade, você que está nos ouvindo. É uma recompreensão. A Bíblia diz que o Senhor é pai dos órfãos, é pai dos órfãos. Ele é marido da viúva e ele faz da estéril mãe de filhos. Então, nós precisamos reencontrar essa paternidade com o Senhor e entender que tudo que os nossos pais não foram, Ele é. Aonde eles falharam, Ele acerta. Aonde eles não nos abraçaram, o Senhor está presente.
Exatamente. E é muito importante, Fabrício, essa sua fala, e deve ter muitas pessoas nos ouvindo, nos assistindo agora, exatamente que viveram o que você falou. E uma das coisas que é muito importante é liberar perdão para o pai. Amém. E sabe que eu não tenho nenhuma tristeza, nenhuma mágoa do meu pai. E eu penso o seguinte, meu pai foi tão vítima quanto eu. Porque, pegando a minha história, Fabrício, o meu bisavô, ele era alcoólatra. E ele era muito violento. Tanto é que ele selava minha bisavó como sela um cavalo para bater nela. O meu avô cresceu vendo isso. Meu Deus. E ele vai se tornar exatamente um homem alcoólatra e violento. A minha avó morreu aos 26 anos, deixando 3 órfãos. E um deles era o meu pai, o mais velho, que tinha 7 anos. E ele vai crescer nesse ambiente, e ele vai casar com a minha mãe, uma mulher linda, e ele vai se tornar exatamente naquilo que o pai e o avô era. Então, o que acontece? Ninguém dá aquilo que não tem. Verdade. Glória a Deus que eu fui curado e fui transformado. Hoje eu tenho uma família linda, né? Eu tenho os meus 2 filhos. E eu declaro todos os dias sobre a vida deles, Fabrício, o meu amor, o meu carinho. Todos os dias eu olho para os meus filhos e eu digo o quanto eu amo. Então, você que está nos assistindo agora, eu quero que você entenda o seguinte: você consegue. Amém. Você consegue. Em Deus, tudo é possível. Então, mesmo que você teve uma história de sofrimento, mesmo que houve abuso, negligência, ausência, violência, mesmo que tudo isso, né, foi a circunstância a qual você cresceu, né, você viveu, na verdade, durante a sua infância, durante a sua adolescência, durante a tua juventude. Quando você se entrega totalmente ao Senhor, você é curado, você é curada. Você Amém. é transformado, você consegue, de fato, reviver dentro de você aquilo que um dia você pensou, mas o inimigo disse que você não conseguiria. Aquilo que um dia você até desejou ter, uma família, amigos, enfim, como eu desejei ter. E o inimigo dizia que eu não iria conseguir, que eu não iria alcançar. Então, que todas as mentiras de Satanás caiam por terra nessa noite da sua vida. Que toda opressão maligna que vem contra você caia por terra e que você comece, a partir de hoje, buscar as verdades que Deus tem ao teu respeito. Amém. Uma das verdades que eu me apoiei foi que a Bíblia diz, minha mãe disse que eu era um acidente. Não deu tempo de contar a minha história, mas a minha mãe vai adotar a minha irmã mais velha, depois dela ter perdido os 3 filhos, né? Porque morreram por conta dessa violência no lar. E minha mãe vai adotar a minha irmã, que é a minha irmã mais velha. E depois o pai entrou com uma promessa que se ela tivesse um filho homem, ele deixaria de beber. Então minha mãe vai engravidar pela 4ª vez da Cristiane, pela 5ª vez da Michele. E aí ela estava com 3 meninas apanhando, vivendo uma história terrível. E do nada ela engravida de mim. Só que a Bíblia diz, Fabrício, que antes que eu chegasse no ventre da minha mãe, o Senhor já te conhecia. O Senhor já me conhecia. Aleluia. E é essa palavra que eu quero dizer para aqueles que estão nos assistindo. Antes que você chegasse no ventre da sua mãe, mesmo que você não foi projetado pelos seus pais, entenda que você é um projeto de Deus. Glória a Deus. Você é um projeto de Deus. Glória a Deus. Ô Júnior, nós vamos terminar a live e eu queria que você orasse para que todo mundo que teve ausência, essa ausência firme da figura do pai, ou alguém que foi órfão de pai presente, ou alguém que provou a orfandade de uma maneira dura na ausência completa de um pai, ou alguém que teve um padrasto que não assumiu realmente a paternidade, porque nesse mundo hoje em que muita gente recasa, às vezes o padrasto nunca consegue de verdade ser o pai. Eu queria que você orasse por essas pessoas, orasse por esse tempo que nós estamos vivendo, que todo mundo encontrasse no Senhor Deus, o Pai perfeito, e guardasse
o coração no Senhor e cessasse o medo e começasse a confiança. Amém, Fabrício. Pega para mim ali o livro rapidinho. Só quero mostrar o livro aqui. Você que quiser ler, é muito interessante. E toda a venda do livro vai para obras sociais também, Fabrício. Então tá aqui o livro, Encontrei um Pai, lançado pela Editora Vida. Enfim, o JB endossou também, Cláudio Duarte, David Leonardo, a Damares Alves, a ministra, enfim. Tá lindo demais. E Fabrício, assim, sabe que você falando aí de padrasto, e eu vou ter um padrasto também, e eu tive um problema também seríssimo. Não dá tempo de contar, mas no Dia dos Pais... História. Ficou para o Dia dos Pais. Então, todos os caminhos nos levam à CN de Fortaleza no Dia dos Pais. É isso aí. Para realmente nós estarmos juntos. Vamos orar então, Fabrício? Vamos orar. Por todas essas pessoas. Em nome de Jesus. Deus amado, Pai Celestial, eu oro neste momento para que a vida dessas pessoas sejam restabelecida. Senhor, para que cada pessoa que está nesse momento, ó Deus, seja restaurada. Eu oro para que o teu amor de Pai, que jamais nos abandona, Senhor, seja realmente presente na vida dessas pessoas e que elas possam ter essa convicção, Deus. Amém, Jesus. Eu quero hoje, Senhor Jesus, Amém, que essas Jesus. pessoas possam assumir o teu amor, possam Amém, assumir, Jesus. Senhor, o teu acolher, possam Sim, assumir Senhor. o teu cuidado, possam assumir, Senhor, o quanto tu és presente. Então, Senhor, eu oro para que toda mentira do inferno que se levanta contra essas vidas, Senhor, nessa noite caia por terra, mas que o teu amor possa lançar fora todo medo, em nome de Jesus, é a minha oração. Amém e amém. Deus, eu também apresento, Deus, a irmã Isabel, que pediu oração aqui no começo, e tantas outras pessoas que estão sofrendo com pânico, que estão sofrendo com dor, que estão sentindo inseguras, que estão, ó Deus amado, flertando com medo, que estão debaixo de um espírito de impossibilidade, Pai, que sejam fortalecidos no espírito, que sejam apaziguados, ó Senhor, apaziguada a sua mente, que a paz que excede todo entendimento venha possuir, Senhor, o pensamento, todo pensamento cíclico nós repreendemos, toda a ideia do mal que continuamente assalta, todo dardo inflamado do maligno. Deus, que o capacete da salvação venha estar em cada um deles e eles venham ser cheios da graça do Senhor. Amém. E possam ter escudo da fé para apagar os dardos inflamados do maligno, no nome de Jesus. Amém, amém. Jesus. Amém. 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 Conseguimos chegar sem cair. Eu não sei, eu acho que até a gente já passou do horário, eu acho que era 11h15. Não, né? Falta aqui ainda 2, 3 minutinhos. Mas obrigado, viu, Júnior? Bom demais estar com você. Então, está confirmado aqui, gente, online. Dia dos Pais, você não pode perder na Comunidade das Nações. O Júnior Rochirola vai dar o seu testemunho nos 3 cultos. Nos 3 cultos ele vai dar o seu testemunho. Todo mundo vai trazer o papai e a mamãe. Vai ser um tempo precioso, um tempo de salvação. Vai ser maravilhoso. Obrigado, viu, Júnior? Deus abençoe você. Eu que agradeço, meu amigo. Agradeço o convite. É muito bom estar com vocês. Um abraço a todos que nos assistiram. Um abraço à CN em Fortaleza. Em Fortaleza, a minha igreja é a CN. Amém. Que Deus abençoe grandemente. Itajaí, a minha igreja é a Reviver. Glória a Deus. Amém. Um abraço, amigo.